pois em seus caminhos guardado eu estou. Que o mundo pereça, que a terra se mude, ninguém me separa, glória a Deus, do meu Salvador. Angústias jamais me separa, na guerra preparado estou. A morte já foi derrotada por Cristo Jesus, meu Senhor. Nudez não me põe assustado, Jesus me ajude a vencer. Do certo serei coroado, no reino da glória eu hei de viver. Eu quero ouvir, ninguém me separa, ninguém. O amor de Cristo, coisa linda. Pois em seus caminhos guardado eu estou. Que o mundo pereça, que a terra se mude, ninguém me separa do meu Salvador. Ninguém me separa. Aleluia. É verdade. Pois em seus caminhos guardado eu estou. Que o mundo pereça, que a terra se mude, ninguém me separa do meu Salvador. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Mas só mais um. Hoje a leitura, vamos fazer uma leitura hoje, ela é extensa. Quero começar 8 e pouco. Vamos só mais um? Vamos lá. O 200 da faixa. O irmão evangelista Tamashiro veio comigo, está lá atrás. Como é que os irmãos recebem? Aleluia! Deus abençoe. É o 200, tá? 200. Cuidados ao Senhor, falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé, teu mal expor. Teus amigos que desprezam, conta isto em oração.
derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, com gozo em vida e no futuro. Nele podemos alcançar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Querem mais louvor? Ouça o CD em casa. Oh, glória. Vamos ler, quem tiver, me acompanhe. Vamos ler assim, ó, para você entender, tá? A leitura rápida, é prolongada, mas eu vou ler rápido para você entender, fazer você entender, tá? Vamos ler sobre a rainha Esther. Aleluia. Mulher que foi usada por Deus. Deus a colocou nesta condição de rainha para poder salvar o seu povo judeu. Que se não fosse através dela, o povo teria perecido. Mas Deus sabe, aleluia, trabalhar, né, irmãos? Livro de Esther, capítulo 1, banquete de Assuero, rei Assuero. Procura aí, tá? Me acompanhar. A entender. Sucedeu, já estou lendo. Todos já acharam? Irmãos, quando for assim, os irmãos vão ler no índice, no começo da Bíblia, está lá, Esther, capítulo, né? Página tal. Procura aí, eu vou me adiantar por causa do horário. Procura aí, meus irmãos. Olha, o banquete do rei Assuero. Sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde ainda até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, servos, o poder da Pérsia, a Média, os maiorais senhores das províncias estavam perante ele. Era uma festa, uma grande festa, um grande encontro. Isso porque ele queria mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza. Isso por muitos dias, até ver 180 dias. Aleluia! 6 meses, 36 e 18. É isso? E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore, e leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro. Vasos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Me acompanhe na leitura, tá? E o beber era por lei, que ninguém forçasse ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes de sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. E também a rainha Vasti, a sua esposa, a rainha Vasti, fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Escuta bem. Aí começou o trabalhar de Deus. Você vai ver. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Lista, Arbona, Bigtã, Abagta, Zéter e a Carcas, e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, sua esposa, que ela viesse estar presente, com a coroa real. Isso para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém a rainha recusou. Não vou não. Não vou a esse encontro não.
rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, se indignou com isso, e ardeu nele a sua ira. Os irmãos estão entendendo ou não? O rei ficou irado, porque a sua esposa não quis comparecer. Ele mandou chamá-la. Ele achou um absurdo ela recusar. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marzena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e do Medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? O que haveria de se fazer? Que foi uma afronta, foi uma desfeita para com o chamado do rei. Os irmãos estão entendendo ou não? Sim. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: olha, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, elas vão ficar sabendo, de modo que desprezarão aos seus maridos, aos seus olhos, vão fazer da mesma maneira, vão ignorar os seus maridos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse em a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio, não se fez presente. A rainha. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz de desprezo e indignação por parte das mulheres para com seus maridos. Não vão obedecer, vão achar que é comum, que é normal. Vão tirar, por exemplo, a rainha Vasti. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real ao rei. Escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o seu reino dela, a sua companheira, que seja melhor do que ela. Olha, arrume outra. E foi péssimo o exemplo que ela deu. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Essa ideia foi boa. É isso que eu vou fazer. Então enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo a sua escritura, a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Não estão entendendo? Não. Os homens tomassem a sua posição de homem e de chefe da casa. Assuero casa-se com Esther. E passado essas coisas, e apaziguado já a fúria do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens formosas à vista. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Olha. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. E esse então criara
a Hadasa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Quem está entendendo? Então ficou filha dele, de Mardoqueu. Ele a criou. E era moça bela de parecer, formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara ela por sua filha, a criou como filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, mas já era o trabalhar de Deus. Entre todas as moças, ela se sobressaiu. Esther, aleluia. E a moça pareceu formosa aos olhos do rei, alcançou graça perante ele, pelo que se apressou dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito na casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar na casa das mulheres. A colocou no alto. Está entendendo, irmãos? Esther, porém, não declarou ao seu povo quem era, a sua parentela. Porque Mardoqueu, que a criou, lhe tinha ordenado, dizendo: não declare não, viu? Não fale de que nação nós somos, de que povo nós pertencemos, não fale não. E passeava Mardoqueu. Eu lendo assim, os irmãos entendem direitinho? Estão entendendo bem? Eu estou lendo como se fosse uma história, né? É um modo de ler para você entender. Um modo diferente de ler. Eu queria que você está entendendo direitinho, passo a passo. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava, como ela estava, e o que acontecia a ela, aquele que a criara, né? E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ele desejava se lhe dava para ir na casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava, pela manhã tornava à segunda da casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Era uma escolha. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir à presença do rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava esta graça, Esther, aos olhos de todos quanto haviam. Já era a unção de Deus sobre a moça. Aleluia! Aleluia, você vai entender, é coisa forte aqui. É todo o trabalhar do Senhor. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as demais virgens. E pôs a coroa real sobre a sua cabeça, e a declarou rainha em lugar de Vaste, a sua esposa. Olha quem alcançou o alto posto, na vontade de Deus. O trabalhar de Deus é assim. Ele pega lá de baixo e põe aqui em cima, porque ele é Deus. Tá? No trabalhar do Senhor é assim. Aleluia. Quem diria, né? Quem diria? Olha onde ela está agora, já ocupando o lugar da rainha. Agora ela é a rainha. Se ela não ocupasse essa posição, o povo dela iria perecer. E assim mesmo correu o risco. Vamos continuar. Vamos lá. Tá bom a história ou não? Estou entendendo direitinho? Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, seus servos, para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, fez presente segundo o seu estado, o estado do rei. Reunindo-se segunda vez, as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Mardoqueu sempre ali à porta do rei, né? Aquele que criou Esther. Os cuidados, sempre à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara.
Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Olha, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Estão entendendo? Não. Olha. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. Mardoqueu ficou sabendo dessa trama desses homens que queriam pegar o rei. E então Mardoqueu o fez saber a rainha Esther. Olha, está acontecendo isso e isso, viu? Fala para o rei. Então Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu: olha, Mardoqueu, tá? Ele manda avisar que está tendo uma conspiração contra ti, ó rei. Foi assim. Aleluia, Deus. Então abriu os olhos do rei. E inquiriu-se o negócio e se descobriu que na verdade era verdade, que queriam pegar o rei. E ambos foram enforcados. Os 2 que queriam pegar o rei, matar o rei, foram enforcados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Olha, Mardoqueu já criou uma moral aí diante do rei, hein? Hein? Quem é esse Mardoqueu? Não foi declarado, não foi mostrado ao rei. Apenas em nome dele, o nome dele foi declarado pela rainha Esther ao rei. Um homem chamado Mardoqueu está sabendo de uma conspiração contra o tio ao rei. Quem entendeu, irmãos? Até aqui? Vamos. Ramã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Remagata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante desse homem. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que ultrapassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã: ó, tem um homem aí que desfaz da tua pessoa, não se inclina quando tu passa, não te reverencia. Fizeram ciente a Ramã para verem se as palavras de Mardoqueu iriam se sustentar, porque eles lhes tinha declarado que era judeu. É um judeu aí, tá? Mardoqueu, desfaz de ti. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de raiva, que furou. Mas quem é esse homem? O que ele pensa que é? Porém, em seus olhos teve pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Ramã ficou sabendo que era da parte dos judeus, mas ele queria só se ligar de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus que haviam então em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Ramã pretende matar todos os judeus. Escuta bem. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia, e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos todas as províncias de teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém, rei, deixá-los ficar, permanecer aqui, esse povo estranho, esses judeus. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Olha, isso porque ele queria se vingar de Mardoqueu, era judeu. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata,
Agagita, adversário dos judeus. E disse então o rei a Ramã: olha, essa prata te é dada, como também este povo, para fazer deles o que você bem quiser, o que você bem entender. Se quer matar, mata, se quer destruir, destrói. Está na tua mão. Olha. Então chamaram os escrivãos, o rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, enviado a todos, e aos governadores, que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, todas as províncias do rei, que destruíssem, que matassem e que lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia. Olha, decretou-se um dia geral para a matança. Quem está entendendo? A entender. Aleluia. A 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Além de matar todo esse povo, é para saquear o que eles têm. Esse povo judeu estava espalhado em toda a província. Viu, irmãos, para você entender, do reino de Assuero. Então era para catar, onde tivesse judeu, era para matar a todos. E ainda se empossar dos despojos desse povo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Ramã se assentaram a beber. Porém a cidade de Suzã estava confusa, a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos, vestiu-se de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande voz e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Ninguém. E ele foi até lá, se atreveu. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro. Porque ficaram sabendo de uma data específica para a morte. Povo judeu, nós vamos morrer nesse dia, todo mundo. Decreto do rei. Então, jejuaram. Quem está entendendo, irmãos? Esse povo procurou e clamaram. Choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. A rainha ficou entristecida. É meu povo, querem matar meu povo. Ela ficou triste com isso e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe do seu saco, porém eles os não aceitou. Ele falou: não, eu quero permanecer dessa forma, quero ficar assim, nesse sistema de humilhação. É demais o que querem fazer com o povo judeu. Então Esté chamou a Ratag, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo, e por que estava acontecendo aquilo, porque ele estava se trajando daquela maneira, se comportando daquela forma. Ela queria saber. E saindo Ratag a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esté e lhes fazer saber, e para lhes ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Mardoqueu pediu para que a rainha fosse suplicar ao rei misericórdia, que não matasse esse povo, que era o seu povo. Veio, pois, Ratag e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Ratag e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e os povos das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar na presença do rei
no pátio interior, sem ser chamado. Não há senão outra sentença, a não ser de morte. Salvo se o rei pegar e estender o cetro de ouro para que essa pessoa viva. Quem está entendendo? Alguém que adentrasse na presença do rei sem ser chamado, corria risco de morte. Porque a rainha quis dizer para Mardoqueu: seja quem fosse, entrasse na presença do rei sem ser chamado, se ele não levantasse o cetro e apontasse para a pessoa morre. Ela temeu. E estes 30 dias, ou já faz 30 dias, que eu não sou chamada para entrar na presença do rei. Quem está falando isso? Esther. 30 dias. E agora eu vou me atrever a entrar na presença dele sem ser chamada? Eu também vou morrer. E fizeram saber então a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer para Esther: olha, não imagines em teu ânimo, tá? Que vai escapar na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Tu vai morrer também, porque é a tua linhagem. Tu não vai escapar, não. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento toda parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a esse reino. Olha. Aleluia, Deus. Olha. Isso mexeu com a cabeça dela. Hoje eu sou a rainha. Olha a posição que eu ocupo agora. Eu sei, é um risco, eu vou correr esse risco. Eu vou ter que me lançar nesse risco para poder salvar o meu povo. Mas se eu morrer, eu vou morrer satisfeita, porque eu fiz algo pelo povo. Estão entendendo, irmãos? Ela então se atreveu. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: olha, se é assim, se é para eu ir à presença do rei, correr esse risco, sem ser chamada, por favor, vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, se eu morrer, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Colocou o povo em jejum em pró-rainha. Aleluia. Glória a Deus. Esther entra na presença do rei e convida-o. E Ramã. E convida-o e Ramã também para 2 banquetes. Escuta bem. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestimentas reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Aleluia. É Deus. É o trabalhar de Deus. Ela foi temerosa, mas ela não colocou o povo para jejuar. Jejuai por mim. Eu vou ultrapassar essa barreira. Eu vou em nome do Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Alcançou graça aos seus olhos. E o rei então apontou para Esther o seu cetro de ouro. Viva. Não morra. Não morrerá. Os irmãos lembram? Se o rei apontar o cetro para a pessoa não morre. Se entrar na presença dele e nada ser feito, leve para ser morto. Não é isso? Mas aqui está o trabalho de Deus. Olha o cetro apontado para a rainha. Viva. Até aqui estão entendendo, irmãos? Está ruim a leitura? Não. E Esther chegou, tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição?
pois até metade do reino eu te dou. Disse Esther: se bem parecer ao rei, venha ao rei e Ramã hoje ao banquete que eu tenho preparado. É só isso que eu quero. A presença de vocês dois. Ramã e o rei. Ramã é aquele que quer matar Mardoqueu. Tá? Então disse o rei: olha, fazer apressar então a Ramã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? O que é que você quer? E se te dará, será feito. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda que até metade do reino. Tu me peças, eu te darei. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Ramã ao banquete que eu lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Venham os dois à minha presença no banquete. Então saiu Ramã naquele dia alegre. Ramã saiu alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Ramã se champifurou contra Mardoqueu. Esse homem vai me pagar. Ele está pensando que ele é quem? Todos se prostram, se ajoelham diante de mim, e ele fica aí achando que ele é o quê? E Ramã, porém, se refreou, se segurou, veio à casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e aquilo que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ficou cantando, glória, que o rei exaltou ele, colocou ele nas alturas, acima de todos, se envaideceu, se ensoberbeceu. Disse mais Ramã: olha, tão pouco a rainha Esther, a ninguém fez vir o rei ao banquete que tinha preparado, nunca, e agora recebi até esse convite especial. Eu, Ramã, vou com o rei no banquete da rainha. Que coisa, né? Oh, Jesus. Esther nunca fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado alguém, senão a mim, e também para amanhã. Eu estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentar à porta do rei. Porém, tudo isso me não satisfaz. Ainda não estou satisfeito, porque eu quero a cabeça desse homem, esse Mardoqueu. Eu já sou o que sou, pela declaração do rei. Já sou um homem graduado, acima de todos, mas eu não estou satisfeito não, eu quero mais, eu quero a morte desse homem, de Mardoqueu. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diga ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Enforca esse homem. Então entra alegre com o rei ao banquete, homem. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca, preparou a forca. Para matar quem? Você está acompanhando a leitura? Matar quem? Mardoqueu. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Lá vai. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de memórias de crônicas que leram diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de quem procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Lembra aqueles 2 que queriam matar o rei? Lembra? Então, agora está se fazendo ciente na memória do rei a respeito de Mardoqueu, que declarou ao rei essa conspiração contra ele. Então disse o rei: vem cá, que honra e galardão se deu por esse Mardoqueu? Foi dado a ele. Os mancebos do rei e seus servos disseram: meu senhor, coisa nenhuma, nada fizeram para esse homem, por ele, em nada ele foi agradecido no reino, nada. Então disse o rei:
Quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Ramã já vinha se encontrar com o rei para pedir para matar Mardoqueu enforcado. Por isso ele estava ali já no pátio. Está entendendo? E o rei mandou perguntar: quem está aí no pátio? Vai falar: Ramã. Manda chamá-lo. Manda entrar. Ramã entrou. E entrando Ramã, o rei lhe disse: vem cá, Ramã, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: ai, é eu. Eu estou com tudo, olha. Olha, o rei querendo me engrandecer mais ainda. Ei, homem, me fale, o que deve ser feito por esse homem? Então Ramã disse no seu coração: olha, de quem se agradar ao rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ninguém. No seu pensamento, ele pensando: não tem ninguém. Aí ele pensando que era com ele, olha o que ele disse: olha, meu senhor, pelo que disse então Ramã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, aí lá vai. Traga-se o vestido real de que o rei se costuma vestir, montem o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-lhe-se na sua cabeça a coroa real, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores. Vistam dele aquele homem de cuja honra o Senhor se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. Apregoe-se diante dele, assim se fará a esse homem cuja honra o rei se agrada. Seja feito isso, ó rei. Ele pensou que era com ele, mas vai com quem é? Oh Deus. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair por terra, o quanto tu disseste. Ah, Deus dá honra, que merece honra. Aleluia! É Deus. Que coisa, né? Aleluia! E Ramã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou, correndo à sua casa, anojado e com a cabeça coberta de vergonha, porque justamente aquele que queria matar o rei honrou. E contou Ramã a Azeres, sua mulher, e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Azeres, sua mulher, lhe disseram: olha, se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei, se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther havia preparado. Aquele banquete que a rainha falou: eu quero vocês dois presentes. E que Ramã se gloriou, dizendo: nossa, ninguém jamais recebeu um convite para ir com o rei ao banquete da rainha, e eu estou sendo o primeiro convidado especial para ir com o rei no seu banquete. Ah, Jesus, ô Senhor. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei, se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. Esther denuncia Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha? E se dá, e qual é o teu requerimento? Até da metade do reino eu te dou, se quiseres. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. A minha vida é a minha petição, e o requerimento é o meu povo. Porque estamos vendidos ao Senhor Rei, eu e o meu povo, para nos destruir, para nos matar e lançarem a perder. E se ainda por servos, por servas nos vendessem, eu iria me calar, tudo bem, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero
e disse à rainha Esther: quem é esse? Quem é esse que se atreveu ou se atreve a tal coisa? E onde está este cujo coração instigou a fazer assim? Quem foi essa pessoa? Disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este Ramã que está ao teu lado. É ele. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida: tem misericórdia de mim, rainha, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. O rei ficou indignado com Ramã. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Ele que tramou tudo isso para matar a ti e ao teu povo? É isso que eu estou entendendo? Ó rainha Esther. Saindo, pois, essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: ó Senhor, ó meu Senhor, não é só isso não. Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fez para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Ramã. Foi preparada uma forca para enforcar esse homem, ó rei, esse homem que tu exaltou, porque te livrou da própria morte. Aleluia, Deus. Então disse o rei: pegue a Ramã e enforque ele nessa forca que ele fez para enforcar a Mardoqueu. Olha que coisa, irmão. Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. Aleluia. Você não ficou parado. Negócio terrível. Não é, irmãos? Estou entendendo? Tem alguma dúvida até aqui? Não. Estou entendendo direitinho? Morreu na própria forca que mandou fazer para matar o outro. Ele foi enforcado por ordem do rei. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e deu a Mardoqueu. Este pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, e lhe lançou aos seus pés e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça aos teus olhos, ó rei, se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva assim: que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Hamedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar, perder os judeus, matar os judeus em todas as províncias do rei. Porque como poderei eu ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que eu dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr a mão nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, segue com o anel real. Porque a escritura que se escrever em nome do rei, se sela com o anel do rei, e não é para revogar. Amém? Esta foi a salvação de todo o povo judeu. O inimigo é sujo. O inimigo nos conhece. Tem as suas artimanhas. Nós somos povo de Deus. Tá? Por pior que esteja a coisa aí, você é mulher de Deus, você é homem de Deus.
Tá? É para se prostrar diante do Senhor, é para orar e confiar. Amém, igreja? Amém. Não desanimar. A nossa vida está na mão dele. A nossa vida pertence a ele. Ele é sabedor de todas as coisas. Por mais que o inimigo, olha, venha fazer os seus laços, as suas artimanhas, viu? Para contra o povo de Deus, vai cair por terra. Porque grande é o nosso Deus. Fique de pé, por favor, meus irmãos. Aleluia. Palmas para Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Feche os olhos. Grande Deus. Acabamos de ver o livramento que tu deste ao povo judeu, colocando esta mulher rainha, colocando no posto de rainha, porque só assim ela poderia ter voz ativa e altiva diante do rei para salvar o seu povo. E ela conseguiu. E o inimigo foi envergonhado, o inimigo caiu por terra. E assim será na nossa vida também. Tudo quanto o inimigo tem arquitetado no âmbito material e espiritual, caia por terra. Seja obra de macumba, de feitiçaria, espíritos atormentadores, o Senhor te repreenda. Vai embora, sai desta vida, caia por terra em nome de Jesus. Todo laço, toda artimanha é desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pois o Senhor é a nossa salvação. Oh, aleluia! Eis que a nossa vida, Senhor, está em tuas mãos, aos teus cuidados, em nome de Jesus. Vale amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, quem entendeu perfeitamente essa leitura, que Deus abençoe. Pode sentar, por favor. Quem é que já leu essa leitura, mas faz tempo que você não meditou nela e hoje aqui abriu a sua mente? Levante a mão. Olha que maravilha. Que coisa, né? Que Deus abençoe. Amém? A todos.